Você que é mamãe tem o costume de deixar as crianças dormirem juntinhos ali na cama? Mas afinal, será que isso é bom para o desenvolvimento do seu filho? Para responder essa pergunta, a Super Amandinha gravou uma entrevista com a especialista em desenvolvimento infantil, a Marielle Marcioli. Olha só. Muitas mamães que assistem o Vitrine provavelmente já passaram, estão passando ou então vão passar por essa situação. Sabe quando a criança, principalmente quando é bebê, é muito comum que a criança durma junto com os pais na cama. Mas será que isso é certo? Ou então, será que tem uma data limite, uma idade limite para a criança dormir com os pais na cama? É sobre isso que eu vou conversar agora com a especialista em educação infantil, Marielle Marcioli. E aí, Marielle, é certo? Tudo bem a criança dormir na cama com os pais? Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Então, aqui é uma questão bem polêmica, né? Vamos entrar num assunto, assim, num campo bem difícil de a gente lidar, porque tem muito da opinião de cada família e a realidade de cada família. Quando a gente fala de cama compartilhada, que é quando a gente coloca a criança para dormir na cama dos pais, a gente precisa avaliar várias questões, né? O fato é que muitas vezes as famílias acabam permitindo que isso aconteça, acabam deixando assim, porque no começo realmente é mais difícil para a gente poder atender a demanda de um recém-nascido, né? Tendo um bebezinho por perto, é indicado que a mãe esteja próxima ao bebê para que ela possa descansar. Quem já passou por um puerpério, quem já teve um bebezinho para amamentar à noite, de hora em hora ou a cada 2 horas, sabe bem do que eu tô falando. Mas o fato é que isso no comecinho, que ajuda muito, né? Pode ser feito de maneira segura, às vezes acaba ficando e a gente não toma uma decisão. Não, vamos fazer cama compartilhada. Acontece que vai deixando e quando você vê, você já tem uma criança que já não quer mais sair da cama dos pais. Então, a princípio, é uma decisão que deveria ser tomada em casal, em família, mas que acaba acontecendo assim quando a gente vê já tá lá no meio, né? Que é a realidade da maioria das famílias que chegam nesse ponto. Então, assim, quando é recém-nascido, a gente sabe que é até perigoso, arriscado colocar a criança junto na cama. Então, o bercinho ali do lado. Você manter o recém-nascido próximo já não é, então, uma ideia de criar um costume, deixar a criança mal acostumada. Não existe esse risco, então? Não, nos primeiros meses é até recomendado que a gente mantenha o bebê por perto. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o bebê fique no quarto dos pais por pelo menos 6 meses, né? Cada família toma a sua decisão e opta ali, né? Eu com os meus 4 mais velhos, todos eles eu mantive no meu quarto por alguns meses. Só que eu não deixo na minha cama. Então, essa é uma questão que pode ser avaliada. Às vezes os pais pensam, é pequenininho, então eu vou deixar aqui no meio mesmo, né? Isso é arriscado. Sim, existe um risco, a gente precisa olhar sobre a questão de segurança. Então, se a mãe tem um berço para colocar ao lado, ou aquele Moisés mesmo, naquele cestinho de Vime que usava antigamente, hoje tem várias opções para você, na internet mesmo você encontra. Ou o que é bem indicado também é como se fosse um mini berço que a gradinha dele baixa para a mãe poder amamentar, né? Então, assim, um co-sleeping ali, né? Tipo, fica uma extensão da cama, mas sem os riscos de a gente estar dormindo junto. Porque a questão é realmente que depois dos 6 meses, vai ficando cada vez mais difícil você tirar o bebê do quarto dos pais. Então, todos os meus filhos ficaram os primeiros meses no quarto e na hora de fazer essa transição para o berço deles, lá para o quarto deles, foi sempre muito tranquilo, porque eles não estavam ainda assim naquela dependência de ter contato para dormir, que é isso, né, que às vezes acaba acontecendo. A criança de 2, 3, 4, 5 anos não consegue dormir se não estiver em contato com o pai ou com a mãe durante a noite. E essa é uma das questões interessantes também para a gente levar em conta nesse ponto, que às vezes a gente acaba deixando, mas não pensa que lá na frente essa criança não aprendeu a dormir sozinha. Ela não aprendeu a pegar no sono sozinha. Então, às vezes, ela tá lá com 3 anos, 4 anos, 5 anos e ela só dorme se estiver com alguém deitado ao lado dela. Mas aí, isso obriga os pais, ou pelo menos a mãe, a ir deitar na hora que a criança vai deitar. Então, às vezes, né, acontece de chegar à noite, já era a hora da criança ir para a cama, né? Criança precisa ir cedo para a cama, já era a hora, mas a mãe ainda tem um monte de coisas para fazer, então ela não vai dormir e acaba prolongando e fica ali com horas a menos de sono, porque a mãe só pode deitar mais tarde. Então, às vezes na soneca, né, depois do almoço, muitas crianças acabam deixando de fazer a soneca muito cedo, porque durante o dia a dia ali no corre-corre, a mãe não tem tempo de deitar com ela para que ela fique lá até dormir. Então, isso acaba atrapalhando, né? Um ponto que precisa ser levado em consideração também. Aí, assim, tem muitos pais que gostam disso, que gostam desse contato, de estar com a criança, de dormir junto ali. Então, isso pode ser prejudicial tanto para a criança quanto para os pais?
Assim, a gente precisa olhar que para os pais, o principal prejuízo, vamos dizer assim, seria para a intimidade do casal. Porque você ter a criança ali, é claro que vai mudar a dinâmica do casal, né? Que precisa ter os seus momentos de intimidade, que é saudável para o matrimônio, que precisa ser assim. Então, você não vai fazer nada com uma criança lá na cama. Aí os pais que optam pela cama compartilhada dizem, não, mas a gente não tem só o quarto, né? Tem outros lugares. O fato é que no dia a dia, no corre-corre, isso acaba não acontecendo. Ai, mas é que agora, né, já dormiu e tal, e acaba ficando ali mesmo e vai distanciando o casal. Então, é preciso olhar por esse lado, olhar também, na hora de tomar a decisão, olhar pelos riscos, né? Que existem dados seguros que nos mostram que 70% dos casos de morte súbita em lactentes, bebês de até 1 ano, tem relação com a cama compartilhada. Então, é um número altíssimo, a gente precisa avaliar isso por questão de segurança da criança, mas também pela saúde do matrimônio, vamos falar assim, né? Nada melhor do que a gente poder colocar as crianças para dormir mais cedo e ter um tempo só para o casal depois. A gente poder conversar, jantar juntos, assistir um filme, namorar ou deitar mais cedo, se for o caso, né? A gente poder ter um tempo para os dois. Que esse é um desafio que muitas famílias encontram depois que as crianças chegam. A gente não tem mais tempo para os dois, mas a cama compartilhada é um dos fatores que intervém nesse meio tempo aí, né? E assim, um detalhe é que a criança, o filho, quando ele cresce um pouquinho, como você falou, o ideal seria desde pequeno. O bebê ali, você acostuma ele ali aos 6 meses, depois já vai fazendo essa transição. Então, quando você vai fazer essa transição e a criança já está maior, já está com seus 2, 3, 4 anos, como que a gente faz essa transição? Essa é uma dor de muitas famílias. Eu acompanho diariamente no Instagram milhares de famílias e muitas vêm me trazendo essa preocupação. Mari, agora meu filho já está com 5 anos e ele não quer sair do meu quarto. Algumas crianças naturalmente acabam falando, não, eu quero o meu quartinho agora, né? Mas nem todas vão passar por esse processo. E os pais têm que estar dispostos a ter paciência agora, já que eles optaram por manter a criança ali e fazer essa transição de forma suave, né? Tem alguns, eu nunca passei por essa experiência, porque eu nunca deixei, né? Mas tem alguns especialistas que falam assim que você pode começar colocando o berço ao lado da cama dos pais. Então a criança dormia ali na cama dos pais. Você põe o berço ao lado e deixa a criança dormir ali alguns dias. Quando ela já estiver ok, já tiver se adaptado com o berço perto dos pais, você passa o berço para o quarto dela e os pais vão para o quarto dela. Por exemplo, um colchão no chão, a mãe dorme ao lado, ou o pai dorme ao lado e tal. Fica uns dias lá e quando ela já estiver um pouco mais tranquila, aí sim os pais voltam para o quarto e a criança fica. Mas é lógico que quanto maior a criança, mais difícil, né? Então, assim, aquela recomendação de até 6 meses acho que facilita demais o processo. Quando a gente consegue fazer isso nos primeiros meses, é muito menos traumático para todo mundo, né? Então, só pra gente finalizar, claro que não deixar que se torne um hábito. Mas, por exemplo, pesadelo ou uma noite de tempestade, trovão, a criança ficou assustada, ficou com medo, foi correndo dormir com os pais. Aí tudo bem. Ah, claro, né? Toda regra tem exceções, né? Então eu digo assim, nunca fiz cama compartilhada. Mas teve sim noites em que as crianças foram pra minha cama, que uma delas, né, ou às vezes mais de uma, né? Às vezes tem alguém que tá doente, uma criança que teve febre, ou alguém que teve um pesadelo mesmo, tivemos essa fase em casa. Lógico, se a gente consegue atender na cama da criança, muito melhor, né? Mas a gente já cria ali aquela solução, olha, você consegue dormir aqui, tá tudo bem, é seguro aqui, a mamãe tá aqui do lado se você precisar. Mas, eventualmente, isso não vai criar o hábito. Se você começa a repetir demais, as exceções viram regra, né? Aí já é uma outra história. Perfeito. Então, muito obrigada pela sua participação. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais alguma informação, que você trabalha bastante com conteúdos nas redes sociais, qual que é a sua rede social? É Marielle Marcioli no Instagram. Perfeito. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Amanda.